Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do IBGE. Eu sou a professora Joana Fernandes, estou iniciando aí mais uma aula de ética, né, voltada aí para o processo seletivo do Censo Demográfico 2021, tá bom? Essa é a nossa última aula desse conteúdo teórico de ética, né? Nós estamos aí na nossa 15ª aula. Se você não acompanhou o nosso curso, nós tivemos aí 14 aulas maravilhosas, batendo ponto a ponto aí os tópicos do seu edital. Então, se você não assistiu nenhuma aula ainda, vai aparecer um cardzinho para você aqui em cima. Assiste desde a primeira aula para você acompanhar a sequência aí, tá bom? Para você que chegou comigo até aqui, né? Chegamos aqui a nosso fechamento aí dessa parte teórica. Vamos então falar da Lei 8.112, a gente já está falando dela, né, há 6 aulas, essa é a parte 6. E vamos continuar aí o nosso conteúdo falando da demissão, aplicação de penalidade e a ação disciplinar, tá? Conforme a gente já vem trabalhando aí nas nossas últimas aulas, ok? Gente, antes de começar, você chegou até aqui, né, porque você acompanhou esse curso, tenho certeza que essas aulas estão te ajudando e irão te ajudar a acertar as questões da sua prova. Então, deixa o seu like aqui e se inscreva. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, é muito importante, tá? Também no link aqui na descrição do vídeo tem o nosso grupo do Telegram. Se você também não está no nosso grupo, entra, porque nós temos aulas ainda de conhecimentos técnicos, tem aula de português, tem aula de matemática. Então, você não perder nenhum conteúdo novo que a gente vai estar lançando aqui no canal, entra no nosso grupo para você receber a notificação por lá, tá bom? Vamos lá? Vamos então para a nossa aula. A gente está falando em demissão, aplicação de penalidade, ação disciplinar. Estamos aí na nossa segunda parte, né? Para fechar esse conteúdo, artigo 141, né? Lembrando aí que nós não estamos trabalhando a Lei 8.112 na sua totalidade, tá? Na verdade, o que a gente está pegando aqui é a coxa de retalhos, né? Que a banca fez. Ela foi pegando ali um pedacinho, né, dos conteúdos que ela achou que seria interessante você ver e colocou, né? Então a gente está trabalhando em cima do que a banca está sinalizando no edital, porque é o que a banca vai pedir, tá bom? Então vamos lá, esse conteúdo aqui não é tão difícil, mas mexe com uns prazozinhos, e isso normalmente banca gosta, né? Banca gosta de prazo, então vamos prestar atenção aí, tá bom? Começando, ó, as penalidades disciplinares serão aplicadas, né? Quem vamos supor, você está lá trabalhando no censo, enfim, comete uma penalidade. Quem é que pode aplicar a penalidade? Quem é que pode condenar, né, no processo administrativo você a uma determinada penalidade, né? Vai depender, né? Vai depender da falta que você cometeu, com qual tipo de sanção ela é punível, né? Com que tipo de penalidade vai ser aplicada. Dependendo do tipo de penalidade, vai ser uma determinada autoridade pública que vai ter a prerrogativa de aplicar, tá bom? Ó, pelo presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria, tá? Ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, ou seja, se for do Poder Executivo, vai ser o presidente. Se for o Poder Legislativo, vai ser o presidente da Casa do Poder Legislativo, no caso, o presidente da Câmara de Vereadores, tá? Ou do Senado Federal, claro. Se for do Poder Judiciário, vai ser os presidentes dos tribunais, tá? No tribunal que você for vinculado, TRF, do TRT, do TRE, enfim. E, né, também pode ser pelo Procurador-Geral da República, se você está associado aí à Procuradoria, tá bom? Então, esse órgão, essa entidade, esse poder, né, os presidentes, né, que terão o poder de aplicar, por exemplo, uma pena de demissão, tá? Ou no caso de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que não é o caso de você que está fazendo o processo seletivo, sabe que a vaga é temporária, né? Então não há o que se falar de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ok?
pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquela mencionada no inciso anterior, né? Quando se tratar de suspensão, superior a 30 dias, tá? Superior a 30 dias. Então, não é caso de demissão, mas é o caso de uma suspensão, e uma suspensão longa, né? Uma suspensão de 60 dias, de 90 dias. Nesse caso, quem é que vai tomar essa decisão? Quem vai aplicar? Não precisa o presidente da República, ou o presidente de um dos tribunais, ou o procurador, não precisa uma autoridade máxima para fazer a aplicação dessa penalidade, tá? Uma autoridade abaixo dela, né, um supervisor, um corregedor, né, uma pessoa que cuide, que tenha essa atribuição disciplinar e que seja uma autoridade abaixo, pode aplicar esse tipo de penalidade, tá? Suspensões maiores, tá? Mais de 30 dias, tá? Ou seja, 31 dias em diante, tá bom? Agora, pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimes ou regulamentos, no caso de advertência ou se a suspensão for de até 30 dias. Então, se a banca te contar uma historinha dizendo que o fulaninho, né, o recenseador, ele cometeu uma falta lá, não sei o que, e aí essa falta ela seria punida com uma suspensão de 30 dias. Quem pode aplicar? O agente censitário supervisor, tá? Ele tem essa autoridade, ele é a autoridade acima, né, do recenseador para fazer isso, ou para aplicar uma advertência, tá bom? Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Aí a gente não vai entrar muito em detalhe, mas o cargo em comissão, ele é de livre nomeação, tá? E de livre exoneração, né? Enfim, a pessoa coloca e tira a hora que quiser, a autoridade que tem essa competência. Então, por exemplo, dependendo do poder público, né? Por exemplo, aqui no município do Rio, né? Tem prefeito que é ele que faz a nomeação pessoalmente de todos os cargos comissionados, tá? Mas às vezes ele passa essa atribuição para os secretários. Então, se foi o secretário, por exemplo, de educação, que nomeou aquela pessoa, né, que está num cargo comissionado, e essa pessoa não cumpriu, né, ela cometeu faltas, ela vai ser punida, cabe a ele destituir, cabe a ele chegar lá e, né, tirar ela do cargo, tá bom? Artigo 142, vamos falar da prescrição, e é muito importante, isso aqui cai demais em prova, cai muito prova, tá? O que é prescrever? Prescrever é quando passa do prazo, né, passa do prazo que é o limite legal para que aquela determinado ato possa ser praticado, tá? Quando é que a ação disciplinar, ou seja, o poder de punir, né, de apurar e punir um determinado servidor, prescreve, né, para a administração pública. Vamos lá? Primeiro, em 5 anos, quando a infração for punível com demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. Então, após 5 anos, né, em que o poder público teve o conhecimento do fato, a prescrição ela começa a correr a partir do conhecimento do fato e não a partir da prática dele, tá? Então, eu cometi um ato ilícito contra a administração pública em 2020, tá? E aí, lá em 2026, a administração pública descobre, né? Isso vem à tona. Então, a partir de 2026, a administração pública tem 5 anos para me punir, se for caso de demissão ou cassação de aposentadoria e disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Se passar mais 5 anos sem nenhum tipo de punição, prescreve, morre o assunto, tá? Ou, 2 anos quando for caso de suspensão, né? Então, se eu cometer uma falta que for passível de suspensão, a partir do momento que essa falta for conhecida, tá? A administração pública tem aí 2 anos para aplicar a ação disciplinar. Se em 2 anos ela não fizer isso, prescreve, morre o assunto, tá bom? 180 dias quanto à advertência. 180 dias, no caso, 6 meses, mas guardem dias, tá? 180 dias, se for a penalidade de advertência, ok? Guarda essas prescrições, isso não cai pouco, isso cai muito, tá? Em prova.
Olha uma questãozinha aí da CESP 2018, vamos resolver essa questãozinha, ó. A ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito, punível com suspensão, prescreverá em 2 anos contados da data em que o fato se tornou conhecido. Certinho, né? A gente viu aqui, ó, suspensão é quanto tempo? 2 anos, tá? Da data em que o fato se tornou conhecido. Todavia, se tal ato ilícito também configurar crime, então se aplicará o prazo prescricional da lei penal para a ação disciplinar, tá? Normalmente a lei penal ela prevê uma prescrição maior do que a administrativa, tá? Normalmente, tá? Por exemplo, suspensão é 2 anos, mas normalmente crimes contra a administração pública prescrevem 5 anos. Então, se for, né, a falta que foi cometida pelo servidor, que seria passível de uma suspensão, ela também configurar um crime, então vai ser mais de 2 anos, porque aí vai contar a prescrição da ação penal. Se a ação penal diz 5 anos, então vai ser 5 anos a prescrição. Se a ação penal dissesse, sei lá, 10 anos, 20 anos, não é assim que funciona, mas vamos dizer que seria a prescrição da ação penal, tá? Portanto, essa assertiva do CESP está correta, tá bom? Está correta. E a gente vai confirmar isso agora, ó. Vamos ler esse pedacinho aqui, ó. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Isso é muito importante, porque a banca pode te contar uma história, tá? E pode te contar uma história de que a pessoa cometeu o ato, né, passivo de demissão em 2020, então em 2025 já prescreveu. Não prescreveu, porque não é do cometimento do ato, é do momento em que o ato se tornou conhecido. Cometeu o ato em 2020, tá bom. 2022 foi descoberto. A prescrição vai ser em 2027, porque vai ter que contar 5 anos da data em que a administração... Porque como é que a administração ia punir, né? Então, já pensou? Comete um ato, se você conseguir esconder por 5 anos, você está livre de punição. Então, depois de 5 anos, você foi na roça, perdeu a carroça, né? Beleza. Não pode, né, gente? Não pode. Então, a prescrição é da data do conhecimento do fato, tá? É da data do conhecimento do fato. Tá? E não da data em que o ato foi cometido, tá bom? Guarda isso na tua mente. Por isso que às vezes, por exemplo, já teve casos, tá, gente? A pessoa estava aposentada, já estava aposentada, e aí veio à tona, foi descoberto um crime, um ato, né, punível com demissão, na época em que ela ainda, né, estava na ativa, estava na carreira. E aí, não vai ser mais punida? Porque agora já aposentou, já passou o tempo, dando? Não. Não é assim que funciona. Nesse caso é aberto um processo, se de fato apurar que ela foi culpada naquele ato, que seriam passíveis de demissão, ela não vai ser demitida porque ela já está aposentada, né? Mas aí a aposentadoria dela é cassada, tá? Ou a disponibilidade, tá? Então, a partir do momento que a administração toma consciência, é que cabe a prescrição, tá? Enquanto o ato está desconhecido, não está correndo prescrição, ok? Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. É o que a gente viu na questão, né? Se for além de um ato, né? Porque às vezes a pessoa comete uma falta administrativa que não é um crime. Ela vai ser punida administrativamente, mas não há o que se falar de punição de penalidade criminal, né? Não há o que se falar de ação penal. Agora, se ela comete um ato que tanto fere a administração, como também pode ser configurada como crime, então a prescrição do crime é que vai prevalecer sobre a prescrição administrativa, tá bom? A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, vamos supor, tá? O João, não vou falar mais de mim não, vou falar do João, tá? O João, ele foi lá e cometeu em 2022. Foi em 2022. O João cometeu lá um ato que seria passível de demissão, tá? Ele cometeu lá uma falta que seria passível de demissão contra ele, tá bom? Aí, em 2020, ninguém descobriu, né? Não tá correndo nada. Em 2024, a administração descobre, toma conhecimento, né? Conhece o ato.
A partir daqui vai contar quanto tempo? Vai contar 5 anos. Então, até 2029, a administração tem que fazer alguma coisa, tá? Só que aí 2025, 2026, nada, 2027, 2028, a administração vai lá e instaura uma sindicância, né, para iniciar um processo disciplinar. Então aqui a prescrição parou, tá? Aqui parou a prescrição em 2028. Acabou, não corre mais prescrição, tá? Agora, só no final do processo. Agora vai ter o final do processo. Então, mesmo que esse processo demore 10 anos para correr, tá? Ele não vai prescrever. Depois de 10 anos que vier uma condenação, vai ser aplicada a penalidade, tá bom? Não importa quanto tempo demore. A prescrição é do conhecimento do fato até o início do processo, até a instalação de uma sindicância e uma abertura de um processo, tá? Entendeu? Abriu uma sindicância ou instaurou um processo disciplinar, acabou, não está mais correndo prescrição. Agora, mesmo que esse processo demore 5, 10, 15, 20 anos, esse processo vai ter um final e, dependendo do resultado dele, poderá ser aplicada a penalidade, tá bom? Agora, 2030, a administração, agora que vai abrir um processo, uma coisa que ela já sabe desde 2024, aí não pode mais, aí já prescreveu, tá? No caso da demissão, se for suspensão é 2 anos, não é isso? E a advertência é 6 meses, ok? Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção, tá? Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção, tá? Então, terminou o processo em 2 anos, tá? Em 2028, em 2029, o processo foi finalizado, ele foi inocentado, né? Aquilo foi arquivado. Então, a partir de 2029, até, no caso, 2034, tá? Se a administração não reabrir o processo, se não houver nenhum tipo de recurso para tentar a condenação desse servidor, aí vai prescrever. Tudo bem? Ok? Então, gente, é isso. Aliás, não, peraí, gente, desculpa, não é 2034, não. Porque se for de 2028, aqui já correu 4 anos, né? Então, a partir de 2029 vai ter 2030, tá? Porque se essa interrupção, tá, foi interrompido, volta a correr, tá? Volta a correr a partir do momento que parou. Só para não, né, não confundir. Ok, gente? Então, é isso aí. O que você tem que levar para a tua prova? O que eu acho que vai cair na tua prova, né? O que eu acho que é muito importante nesse assunto é isso aqui, tá? É isso aqui. É 2 anos suspensão, 5 anos demissão, 180 dias advertência. Se for falta punida com crime, a prescrição ela é de acordo com o que a lei penal disser. Ah, professora, eu preciso conhecer a lei penal. Não, você só precisa saber isso, tá bom? E ela conta a partir do conhecimento do fato e não do cometimento do ato. Conhecimento do fato e não cometimento do ato. Ok? Abriu o processo disciplinar? Pausa, tá? Para de correr a prescrição até que se decida. Uma vez tomada uma decisão e aí o servidor por acaso foi inocentado, não foi punido por alguma razão, volta a correr o prazo, da onde ele parou, até o final da prescrição, e aí acabou, né? Nada mais pode ser feito contra esse servidor, tá bom? Gente, vamos então, eu vou encerrando essa aula, agradecendo aí muitíssimo a você, né, que acompanhou com a gente aí até a 15ª, muitas mensagens, muitas mensagens carinhosas, isso é muito bom, isso aí nos incentiva a cada dia mais trazer um conteúdo de qualidade, tá bom? Eu tenho muito a agradecer aí, tanta palavra de carinho recebida, tanto carinho que eu recebi de vocês aí durante essas aulas. Muito obrigada, muito obrigada. Não esqueça que aqui no canal a gente também ainda tem aulas de conhecimentos técnicos, temos aulas de português, temos aulas de matemática, continua acompanhando a gente, né? Que cada dia mais a gente vai trazer conteúdos aí sob medida para te ajudar na tua aprovação, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus, e eu falo porque acredito, porque é uma realidade na minha vida, tá bom? Estuda que a vida muda. Tchau, tchau.